Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já que estamos em clima de Copa do Mundo, hoje eu trouxe uma curiosidade muito bacana que pouca gente conhece. Mas antes disso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque assim você continua me apoiando a postar vídeos e não perde mais nada sobre futebol. Você sabia que existe um jogador que marcou 13 gols em uma única Copa do Mundo? Hoje vamos conhecer a história de Just Fontaine, um jogador francês que marcou 13 gols na Copa do Mundo de 1958 e entrou para a eternidade do futebol. Just Fontaine nasceu em 18 de agosto de 1933, na cidade de Marrakech. Naquela época, o Marrocos era um território francês, por isso ele tinha nacionalidade francesa. Seu pai era francês e sua mãe era espanhola. Fontaine passou a sua infância e parte da adolescência em Marrakech, onde começou a jogar futebol nas ruas em equipes locais. Ainda jovem, mudou-se para a França para seguir carreira profissional. Primeiro jogou no clube USM Casablanca e depois se transferiu para o OGC Nice. Mas foi no Stade Rennes que ele virou estrela. O Rennes era uma das melhores equipes da Europa nos anos de 1950 e Fontaine se tornou um dos atacantes mais temidos do continente. As boas atuações pelo clube logo abriram as portas da seleção francesa e Fontaine mostrou que podia repetir o mesmo desempenho em nível internacional. Seus gols começaram a chamar a atenção, mas mesmo assim ele ainda não era uma estrela mundial. Quando a Copa do Mundo de 1958 se aproximou, a França não parecia entre as principais favoritas ao título. As atenções estavam voltadas para seleções como Brasil, Alemanha e União Soviética. Pouca gente falava sobre Just Fontaine e quase ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Just Fontaine chegou à Copa do Mundo de 1958, sem ser uma das grandes estrelas do torneio, mas isso mudou rapidamente. Logo na estreia da França contra o Paraguai, ele marcou 3 gols e ajudou a sua seleção a vencer por 7-3. Era apenas o primeiro jogo, mas Fontaine já começava a chamar a atenção do mundo. Na segunda partida contra a Iugoslávia, a França foi derrotada por 3-2, porém Fontaine marcou os 2 gols franceses. Mesmo com a derrota, ele já acumulava 5 gols em apenas 2 partidas e liderava a artilharia da competição. No último jogo da fase de grupos contra a Escócia, a França precisava vencer para avançar. Fontaine marcou mais uma vez e ajudou sua equipe a conquistar sua vitória por 2-1. Garantindo a classificação para as quartas de final ao fim da primeira fase. Ele já tinha 6 gols em 3 jogos. Nas quartas de final, a França enfrentou a Irlanda do Norte. Fontaine manteve sua excelente fase e marcou 2 vezes na vitória por 4-0. Com isso, chegou a 8 gols e colocou a seleção da França entre as 4 melhores equipes do mundo. Na semifinal, a França encarou o Brasil de Pelé. Os brasileiros venceram por 5-2, mas Fontaine conseguiu marcar novamente. Mesmo sendo eliminado, ele chegou ao seu 9º gol na Copa e continuava ampliando sua vantagem na artilharia. Restava ainda a disputa pelo 3º lugar contra a Alemanha Ocidental, atual campeã mundial. Foi nessa partida que Fontaine realizou uma das atuações mais impressionantes da história das Copas do Mundo. A França venceu por 6-3 e ele marcou 4 gols sozinho. Com esse desempenho, alcançou a incrível marca de 13 gols em apenas 6 jogos. Ao final da competição, Fontaine terminou como artilheiro isolado da Copa do Mundo de 1958. Seus 13 gols ajudaram a França a conquistar o 3º lugar e estabeleceram um recorde que permanece até hoje, com o maior número de gols marcados por um jogador em uma edição de Copa do Mundo. Em apenas 6 partidas, ele entrou para a história do futebol e transformou seu nome em uma das lendas das Copas. Infelizmente, as lesões acabaram encurtando sua trajetória no futebol. Em 1962, com apenas 28 anos, Just Fontaine foi obrigado a se aposentar. Sua carreira terminou muito antes do esperado, mas seu nome já havia entrado para a história. Embora tenha jogado apenas uma Copa do Mundo, o recorde de 13 gols em uma única edição de Copa até hoje é lembrado e ele se tornou uma das maiores lendas do futebol mundial. Mais de 6 décadas já se passaram desde a Copa do Mundo na Suécia. Diversos craques surgiram, recordes foram quebrados e o futebol mudou completamente. Mas uma marca continua intocada. Just Fontaine disputou apenas uma Copa do Mundo, mas foi o suficiente para entrar para a eternidade.
13 gols em 6 jogos, um feito que atravessou gerações e talvez nunca será superado, e por isso que até hoje seu nome permanece entre as maiores lendas da história do futebol. Essa foi a incrível história de Just Fontaine. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no Fute do Dia a Dia. Um grande abraço, até a próxima e fui!